Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 35 em diante. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus! Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: Dondes me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, eu estou aqui, Senhor, eu pertenço ao Senhor, e eu sei que o Senhor quer dizer algo para o teu povo nessa noite. Eu estou aqui para isso, para que o Senhor me use, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, das minhas falhas, dos meus defeitos. Eu sou um simples ser humano, meu Pai, mas o Senhor me escolheu para entregar a Tua palavra ao Teu povo, e por isso eu estou aqui. Em nome de Jesus, que nada em mim venha impedir o Senhor de falar aquilo que o Senhor deseja. E que nada venha atrapalhar, meu Deus, os Teus filhos de entenderem o que o Senhor quer dizer. Eu repreendo nesse momento toda a ação do diabo sobre a vida dessas pessoas, desses filhos do Senhor. Pai, protege até a conexão, meu Deus, a transmissão dessa mensagem é o que nós pedimos. Que haja um ambiente de grande reverência em cada casa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, no último culto, na quarta-feira, o Senhor nos ministrou aqui uma palavra a respeito do testemunho, que é aquilo que a testemunha faz. A testemunha é alguém que acaba servindo como prova, como evidência de uma determinada situação. E nós aprendemos o seguinte, que quanto mais de Deus nós temos do lado de dentro, mais nós colocamos de Deus para o lado de fora. Porque a boca ela fala daquilo que o coração está cheio. Então, quanto mais impactado eu tenho sido pelo próprio Jesus, mais eu falo a respeito dele. E isso é uma característica de todo mundo que está cheio de Deus. A história que nós lemos aqui nesse capítulo, meus irmãos, ela começa com a figura de João Batista. João Batista, ele é descrito na Bíblia como alguém que já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que ela faz? Ela aponta para Jesus. E um fato muito curioso acontece, que Maria estava grávida, carregando Jesus no seu ventre, e ela vai visitar a sua prima Isabel, que está com João Batista no seu ventre. E quando Maria entra dentro de casa, João Batista, ainda um feto,
ele estremece. E o fato dele estar cheio do Espírito Santo faz com que a mãe dele fique possuída pelo Espírito Santo e ela começa a profetizar. João Batista, enquanto ainda era um feto, ele já era profeta. Como diria o pastor Luciano Subirá, já era um profeto nesse momento. E quando ele cresce já nessa expectativa, né? E o tempo todo falando a respeito de Jesus. Aqui nesse texto já havia acontecido o batismo de Jesus, ele já tinha visto o céu aberto e a confirmação do Espírito Santo vindo sobre ele sabia que Jesus era o Cristo. E no momento que ele vê Jesus passando, ele aponta e ele diz: olha lá o Cordeiro de Deus! Os seus discípulos estão ali com ele e o que eles fazem? Eles levantam, viram as costas para o seu líder e pé na tábua atrás de Jesus. Essa é uma primeira lição importante, ainda não é o centro, o coração da nossa mensagem, mas eu já quero que você pense um pouquinho a respeito disso, porque algumas pessoas são muito apegadas, né? E assim, tudo que a gente gera para Deus. As riquezas que a gente gera para Deus. Os filhos que a gente gera, sejam eles filhos na fé, como era o caso desses 2 discípulos de João Batista, ou os nossos filhos biológicos mesmo, a gente gera para Deus. E a nossa alegria precisa ser que eles sigam o seu caminho na direção de Jesus. A Bíblia não mostra aqui um João Batista desesperado. Ei, mas vocês são meus discípulos. Não, fica aqui. Eu falei que ele é o Cordeiro, mas eu é que vou ensinar vocês. Nada disso. Ele aponta para Jesus. E os discípulos, eles vão. E aí acontece uma cena que eu acho até engraçada. Jesus está andando e de repente tem 2 homens andando atrás dele. Ainda bem que não eram 2 caras numa moto, né? 2 homens andando atrás de Jesus. Jesus vira para trás e pergunta o seguinte: o que vocês estão procurando? O texto diz assim, não é? Eu vou colocando aqui numa linguagem mais coloquial, mas é literalmente, meus irmãos, exatamente o que é dito. Olha só. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscai? Ou seja, o que vocês estão procurando? Tipo, vocês perderam alguma coisa aqui? E aí, olha a pergunta que eles fazem. Mestre, onde é que você está ficando? Onde o Senhor está ficando? E aí, meus irmãos, Jesus poderia ter dito algo parecido com o seguinte: então, não tem ali aquela rua, você vira à esquerda, passa 2 ruas, vira à direita, não tem ali a antiga marcenaria do seu Zé, então é por ali. Jesus não faz isso. Jesus vira para esses 2 e ele diz o seguinte: vinde e veja. Ou seja, venham e vejam. Esse é o coração da mensagem dessa noite. Esse é o título da mensagem dessa noite. Venham e vejam. Vou desenvolver isso aqui um pouquinho mais no decorrer que a mensagem vai passando, mas eu quero que desde já você seja impactado com essa palavra e com o significado dela. Jesus chama esses homens para virem com ele, para se aproximarem, e aí então eles vão ver com seus próprios olhos o que está acontecendo. E sabe o que acontece? Quando esses 2 chegam, eles vêm e vêm aonde Jesus está, eles ficam com Jesus. E é isso que acontece. Então eu quero que você pense no seguinte: a primeira coisa de quem vem e vê é que quem vem e vê, fica. Muitas vezes as pessoas vêm e não veem nada e por isso não ficam com Jesus, porque eles não viram ainda aquilo que os outros viram. Eu vim atrás de Jesus, eu vi algo e por isso eu fiquei. Eu criei naquilo que estava sendo dito, por isso eu fui. Alguém me deu um testemunho, essa pessoa tinha uma credibilidade. Aqui no caso da história era João Batista, comigo foi a minha mãe que me evangelizou. Ela disse, desse jeito, eu criei nisso. Por isso eu passei a seguir Jesus e porque eu segui, eu vi coisas maravilhosas e eu tenho ficado aonde Jesus está, eu tenho seguido aonde Jesus vai. Foi o que aconteceu com esses discípulos. Um deles, a Bíblia nos mostra o nome, é o André. E o André, depois dele ir,
e ele vê e ele ficar, ele vai atrás do irmão dele, um tal de Simão. E quando ele vai e fala para Simão que ele tinha encontrado Cristo, o Messias esperado, ele faz a mesma coisa, ele pega Simão e leva até Jesus. Simão vai até Jesus. E o que acontece nesse momento? Jesus olha para Simão e de cara uma transformação começa. Quando você vem e vê, além de você ficar, você também começa a se transformar. No caso específico de Pedro, até o nome dele começou a ser mudado. Jesus olha para ele e já chega e fala: a partir de agora eu vou te chamar de Cefas. Porque Jesus sabe quem aquele homem é, não importa se o mundo vinha chamando ele de Simão. Para Jesus ele tem uma identidade, para Jesus ele tem uma essência. Ele é um projeto de Deus, algo que precisa ser desenvolvido. E se ele não tivesse vindo, nada disso teria acontecido, mas ele veio, ele viu, e uma transformação começou a acontecer. Continua a história. No dia seguinte, Jesus vai para a região da Galileia e ali ele encontra um homem chamado Filipe. Filipe era da mesma cidade de André e de Simão. E Jesus vira para Filipe e fala o seguinte: segue-me. Presta atenção que Jesus nunca chama a pessoa para ficar com ele, chama para segui-lo. Você sabe por quê? Porque Jesus não fica parado. Presta atenção que eu não usei o verbo no passado, eu não falei Jesus naquela época não ficava parado. Eu estou falando Jesus não fica parado porque Jesus está vivo. E a maneira como ele se comportou no seu ministério terreno é a maneira como ele se comporta até hoje. Você crê nisso? A Bíblia mostra lá no livro de Apocalipse um grupo de 144 mil, que são pessoas num nível altíssimo de santidade diante do Senhor, que foram oferecidas como primícias ao próprio Deus. E uma das características que é dita a respeito desses homens é o seguinte: que eles seguem o Cordeiro por onde ele vá. Jesus está em movimento nesse mundo. Jesus está ativo nesse mundo. Irmãos, às vezes as pessoas querem servir a Deus aonde elas acham que deve ser, aonde elas acham que é bonito, ou onde é mais conveniente para elas, mas eu quero te dizer que Jesus está se movendo nesse mundo e nem sempre onde as pessoas querem servi-lo é onde ele está agindo. A gente sempre precisa se perguntar onde Deus está operando nesse mundo e você segue a Ele. Jesus está indo a lugares onde pessoas estão sofrendo. Jesus está indo a lugares onde pessoas estão sedentas por Ele. E se você quer ser discípulo dele, siga. Esteja em movimento, esteja sensível, vendo aonde Jesus está indo. E aí o que você faz? Você segue. E o que acontece com quem segue a Jesus? Você vai e você vê. E no momento em que você é impactado, acontece o que aconteceu com João, acontece o que aconteceu com André, agora acontece com Filipe. Quem é impactado por Jesus se torna alguém impactante. Quem está cheio de Deus, fala de Deus. Quem está sendo transformado é usado para transformar outras pessoas. E Filipe vai atrás de uma pessoa chamada Natanael. E ele fala assim: ei, Natanael, eu achei o Cristo, aquele que Moisés falava, que os profetas falaram a respeito. Eu encontrei, ele é lá de Nazaré, é o filho de José. E aí Natanael olha para Filipe e diz o seguinte: Nazaré? Pode vir alguma coisa lá de Nazaré? Olha só. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? E olha que legal a resposta de Filipe. Filipe não para argumentar. Filipe não para ali para ver os dados da cidade de Nazaré, o histórico da cidade de Nazaré, nem para falar, não, mas a gente teve lá naquela festa, foi legal. Ele não fica tentando convencer com argumento. Filipe aprendeu o mistério do negócio. Ele vira para Natanael e fala o quê? Venha e veja. Isso a gente precisa aprender a fazer. Isso a gente precisa aprender a viver, a praticar.
Você tem alguém que vive sendo cético? Que tudo que você fala tem aí algum argumento, alguma coisa, bota um gosto ruim, de Nazaré, não acredita nas coisas logo de primeira. A resposta de Filipe, ele aprendeu com o mestre: venha e veja. E aí, um convite desse, não é? Natanael vai atrás. Natanael vai se aproximando junto com Filipe da pessoa de Jesus. E quando Jesus vê Natanael se aproximando, Jesus vira e fala assim: olha aí, um verdadeiro israelita, um israelita de verdade, né? Há uma pessoa que não tem falsidade. A nossa tradução diz alguém que não há dolo, alguém que não tem falsidade, alguém que não tem engano. Olha que coisa maravilhosa. Lembra do que acontece quando Pedro se aproxima de Jesus? Vem e vê. Quando você vem e vê, você começa a ser transformado. Há sempre uma revelação de Deus a seu respeito. Há sempre algo que Deus vai trazer a respeito daquilo que você deveria ter sido, a respeito da maneira como Deus olha para você. Porque às vezes o mundo diz que você é o máximo. E quando você chega perto de Jesus, você percebe o trapo de imundícia que você é. Ou às vezes o mundo está dizendo que você não tem valor nenhum. E no momento em que você se aproxima de Jesus, você ouve uma palavra, olha aí, alguém de verdade, um ser humano autêntico. Você precisa aprender também a ouvir aquilo que Deus diz a seu respeito. Existem muitas pessoas preocupadas demais com o que a opinião das outras pessoas vai dizer a respeito de si. E muitos constroem a imagem de si mesmos, ou seja, a sua identidade, a partir disso. Ouviu da mãe a vida inteira que você não presta, ouviu dos colegas de escola que você é uma determinada coisa. Essas coisas, com o passar do tempo, vão entrando na cabeça da gente e a gente acaba acreditando. Entenda, existe algo que Jesus diz a seu respeito. Venha e veja. Porque se você vem, você vê, você fica. Se você vem e vê, você começa a ser transformado. Se você vem e vê, uma revelação começa a se abrir, primeiramente a respeito de você mesmo, de quem você é para Ele. E aí Filipe, num momento desse, ele estranha, né? Mas como assim? Como que esse cara sabe o meu nome, né? Então, onde é que o senhor me conhece, seu Jesus? Aí Jesus responde para ele: então, antes de Filipe te chamar, Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira. E nesse momento, Natanael, ele se espanta e ele começa a exclamar: o Senhor é o Cristo mesmo! Irmãos, há tempos atrás eu pesquisei a respeito desse assunto. Que significado é esse? O que tem a ver ser visto debaixo de uma figueira? E alguns teólogos começam a especular e dizer: não, isso aí é porque existia a tradição de se estudar a palavra debaixo da figueira. Ele estava ali debaixo da figueira lendo a Bíblia e Jesus provavelmente viu isso. Irmãos, a verdade é que ninguém sabe o que aconteceu debaixo da figueira. Mas existem certas coisas que estão ali no secreto, que só fazem sentido para a gente. A Patrícia comentou ontem no culto das mulheres o testemunho dela com dízimo e oferta. Lembram disso? Pessoal aí que participou do culto. Ela disse que uma pessoa desceu do ônibus há uns 10 anos atrás, alguém que ela não conhecia, olhou na cara dela e entregou uma revelação de algo que precisava consertar na vida dela relacionada a dízimo e oferta. Olha que coisa maluca, não é? Irmãos, Natanael, ele vê aquela situação e Jesus falando algo que só faz sentido para ele mesmo. Eu tenho aqui as minhas especulações também. Eu imagino que ele deve ter vencido alguma tentação muito grande enquanto ele estava ali debaixo da figueira. Mas isso não importa, é só especulação. O que importa é, ele está te vendo no secreto. E ele sabe realmente quem você é, de um jeito que as outras pessoas não sabem, de um jeito que nem você mesmo sabe, a seu próprio respeito. Mas no momento que você vem e você vê, você entra em contato com um mundo de revelação. E quando Jesus vem e entrega isso para ele, esse homem fica maravilhado. Natanael chegou para ficar.
Natanael passou a crer em Jesus, porque ele viu aquilo que Felipe viu, aquilo que André viu, aquilo que Simão viu, aquilo que eu vi, aquilo que muitos de vocês viram. E Jesus vira para ele e fala o seguinte: olha, você está espantado aí porque eu te disse isso? Você creu na minha palavra? Só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Você vai ver coisas muito maiores do que essa. Você vai ver o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Olha que coisa tremenda. Você que vem e vê e fica, cada vez você vai ver coisas mais espantosas. Cada vez você vai ver coisas ainda mais maravilhosas. Coisas grandes esperam para você que resolveu crer e veio e viu. Às vezes a gente fica nessa ansiedade de querer ver para crer, não é? É muito comum na sociedade contemporânea as pessoas falarem assim como se isso fosse uma virtude. Eu sou igual São Tomé, eu tenho que ver para crer. Meus irmãos, isso na Bíblia é motivo para Jesus dar um puxão de orelha no Tomé. Isso não é virtude não, isso é burrice. Isso é burrice. Jesus brigou com Tomé por conta disso. Tomé, deixa de ser descrente, Tomé, seja crente. Como é que pode um discípulo de Jesus dizer que tem que ver para crer? Irmãos, o simples fato da gente seguir Jesus já mostra que a gente crê em coisas maravilhosas. Que a gente acredita que o próprio Deus se fez gente. Nasceu como uma criança, se encarnou num ser humano, nasceu de uma mulher virgem. Viveu aí há 2000 anos atrás, deixou as coisas registradas pra gente aí por meio dos seus discípulos, morreu, ressuscitou, e a gente ainda crê que ele vai voltar e vai buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Isso é muita coisa, meus irmãos. Para você virar em algum momento e dizer que tem que ver para crer, nós caminhamos pela fé. Venha e venha crer. Irmãos, cada vez que eu me aproximo de Jesus, eu vejo coisas novas. Ele tem coisas novas para me revelar. Olha, essa mensagem mesmo que eu estou pregando, teve coisas novas que Deus trouxe para mim. Quando eu perguntei para ele qual era o texto, e ele me levou até João capítulo 1, e eu fui lendo desde lá do primeiro capítulo, fui maravilhando naquele texto, em tantas coisas, e ele foi me mostrando essa mensagem, meus irmãos. Essas coisas são rotina na vida da gente, porque cada vez que a gente vai até ele, cada vez que a gente busca ele, mais maravilhas a gente vê. E eu quero aproveitar esse momento para abrir um parênteses aqui e dar uma palavra para aqueles que se encontram desigrejados. O que isso significa? De uns anos para cá, um fenômeno começou a se tornar muito comum na nossa nação, eu acredito que até no mundo inteiro, que foram as pessoas que dizem ser discípulas de Jesus, crerem em Jesus, servirem a Jesus. Por alguma razão, elas acabam se desigrejando. Há um tempo atrás eu estava orando num lugar bem alto, numa madrugada, junto com alguns irmãos da igreja, lá para o lado de Biriricas, e de lá de cima eu via Nova Almeida. A gente via vários pontos da cidade, né, da Grande Vitória, mas a gente via com clareza onde estava Nova Almeida, e a gente ia orando por cada região. Meus irmãos, quando eu comecei a orar por Nova Almeida, eu comecei a chorar. E Deus começou a me mostrar a quantidade de pessoas que tinha aqui no nosso território, especificamente, que já tinham servido a Ele dentro de alguma igreja e hoje se encontravam desmembrados pelo mundo afora. Eu sei que não é a realidade só daqui do nosso território, mas o Espírito Santo me levou a sentir uma angústia grande naquele momento e a chorar por aquelas pessoas, meus irmãos. Eu sei que muitas dessas pessoas saíram por diversos motivos. Algumas saíram por arrogância mesmo, por amar demais as coisas desse mundo, por picuinha, por amar o pecado. Mas, meus irmãos, eu sei que tem muitas pessoas que saíram com o coração ferido, que saíram de repente por uma grande decepção, por alguma situação muito ruim e se encontram hoje com o coração apertado, com saudade de voltar, mas já tem tanto tempo que não sabem nem como mais. Quantas pessoas, meus irmãos, Deus tem me mostrado
Nesse tempo de pandemia, Ele tem falado comigo, olha, esse é o tempo em que muitos filhos vão voltar para casa. E eu sei que a nossa igreja vai receber muitas pessoas que são realmente pessoas tementes a Deus, pessoas que querem buscar ter uma vida íntegra diante do Senhor. Eu quero dizer para você que se encontra nessa situação, depois a gente pode recortar esse pedaço da mensagem e divulgar, para mandar, para você marcar alguém que você conhece nessa situação. Nós estamos aqui te esperando. Esse é o tempo de voltar para casa. Se Satanás enganou você dizendo que não existe mais igreja séria nesse mundo, presta atenção no que eu estou te dizendo. Venha e veja. Venha e veja. Porque a Bíblia ensina pra gente que igreja é corpo de Cristo. Que o Espírito Santo habita nos membros da igreja, une, faz com que a gente seja um corpo só e Ele é a cabeça. Uma forma da gente se aproximar de Cristo é viver a igreja de Jesus. Porque a igreja é dele, Ele edificou sobre a rocha que é Ele mesmo. Nós somos a habitação do Espírito Santo, nós somos corpo de Cristo. Vem para cá, vem aqui com a gente amar Jesus no próximo. Vem aqui ser cuidado, vem aqui não para você lamber as suas feridas, as suas mazelas, mas venha para ser cuidado, venha para ser amado e venha para servir, porque tem muita coisa para ser feita, tem crianças para serem ensinadas, crianças para serem cuidados, adolescentes para serem cuidados, adultos, idosos por serem cuidados, por serem amados. Você faz parte disso, Deus te chamou para isso. Não se esqueça, não foi Jesus que te tirou da igreja. Entenda isso. Ainda que Ele possa até em algum momento ter mandado você sair de uma determinada igreja, ainda existem igrejas sérias. Venha e veja. Venha e veja. Se aproxime do Senhor. E eu volto a dizer agora, de uma maneira bem mais ampla, para você que tem buscado ao Senhor, cada vez mais busque, porque você vai ver os céus se abrirem sobre você. Você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o próprio Cristo. Existem grandes coisas maravilhosas esperando por nós. Irmãos, eu estou com expectativa muito grande com relação aos próximos dias. Deus tem colocado revelações no meu coração, Deus tem colocado direções no meu coração e eu quero convidar você a vir junto comigo. Vamos nos aproximar mais dele e cada vez mais e vamos ver o que ele tem para nos mostrar e vamos viver completamente as experiências que ele tem para nos conduzir. Amém? Você pode se colocar de pé nesse momento? Vamos orar, eu quero orar pela sua vida. Reúne aí a sua família, quem está aí junto com você. Se você está sozinho, só levante os seus braços. Se você está com alguém, pega na mão da pessoa que está do seu lado. Eu quero ministrar algo como pastor sobre vocês, algo de Deus sobre vocês nessa noite. Pai, cada pessoa que está participando do culto dessa noite é alguém que de alguma forma veio ao Senhor, veio buscar ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor revele dentro desses próximos dias, dentro dessa semana que começa, que o Senhor revele algo novo a respeito deles e a respeito do próprio Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos pelas revelações dessa noite, por tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio, mas pedimos que o Senhor venha trazer altas revelações e venha nos transformando cada vez mais, ao ponto, meu Pai, que nós sejamos cada vez mais impactados pelo Senhor, para que a gente consiga fazer o impacto que nós sonhamos em fazer nesse mundo, que nós estejamos cheios do Senhor, para que a nossa boca fale daquilo que o nosso coração está cheio, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um desses que participa nesse momento conosco, aqueles que vão ouvir essa mensagem em um outro momento da mesma forma, que o Senhor venha fortalecer a vida de cada um deles, meu Pai, e nos ajude sempre a entender aonde o Senhor está agindo, para que a gente possa seguir ao Senhor por onde o Senhor estiver andando. Em nome de Jesus. Amém e amém.